Primeiro relato. O primeiro puxão no meu cabelo veio quando não havia mais ninguém na lavanderia. Não foi vento, nem fio preso na máquina. Foi uma mão fechando na minha nuca e puxando para trás com raiva, como se eu tivesse entrado num lugar que não era meu. Eu larguei o lençol dentro do cesto e fiquei parada, sem conseguir virar o corpo. A lavanderia ficava no bloco de serviço de um antigo hospital psiquiátrico. Eu aceitei o turno da madrugada porque precisava. Tinha me separado fazia pouco tempo e minha filha dormia na casa da minha mãe nas noites em que eu trabalhava. Na primeira semana, uma funcionária mais antiga me mostrou tudo muito rápido. Onde ficava o sabão, como separar lençol, que botão não podia forçar. Quando passamos por uma porta de ferro no fundo, ela só disse, essa não abre. Perguntei para onde dava. Ela respondeu, ala velha, não mexe com isso. A porta tinha uma corrente grossa e um cadeado antigo. Por baixo dela vinha cheiro de parede molhada, diferente do cheiro de produto de limpeza. Notei também riscos no chão, como se muita coisa pesada tivesse sido arrastada para aquele lado. Nas 2 primeiras noites, coisas pequenas aconteceram. Um cesto apareceu fora do lugar. Uma máquina parou no meio do ciclo, mesmo ligada. Na terceira noite, ouvi meu nome. Veio da porta de ferro. Um sussurro baixo, quase misturado ao barulho da água escorrendo. Eu desliguei a máquina e esperei. O hospital inteiro pareceu prender o ar. A voz chamou de novo. Não era voz de criança, nem de idosa. Era voz de mulher cansada. Fiquei com a mão em cima do botão da luz, pensando que alguma paciente podia ter se perdido. Chamei o vigia, mas só deu chiado. A porta de ferro bateu uma vez. Não forte, só o bastante para a corrente mexer. No fim do turno, contei para uma técnica de enfermagem que tomava café perto da cozinha. Ela olhou para a lavanderia vazia e falou, toma cuidado, essa ala não tem boa fama. Aquilo me deu mais medo do que qualquer grito teria dado. Realmente entendi que tinha algo errado quando senti um puxão no cabelo quando estava totalmente sozinha. Parei de fingir que era cansaço. Corri para o banheiro dos funcionários e olhei minha nuca no espelho. Tinha 3 marcas vermelhas perto da raiz, como se dedos tivessem apertado ali. Meu cabelo estava preso num coque. Não tinha como ter enroscado em nada. Nessa mesma noite, uma mulher da limpeza me contou a história, quase cochichando. Disse que, muitos anos antes, uma paciente tinha morrido na ala fechada. Não soube dizer se foi no quarto ou no corredor. Só disse que a mulher vivia entrando na lavanderia antiga para pegar lençol, porque dizia que alguém chamava por ela. Quando encontraram o corpo, o cabelo dela estava molhado de sabão. Eu não quis ouvir o resto. Nas noites seguintes, a presença ficou mais perto. Eu sentia cheiro de sabão velho antes de ouvir a voz. Os cestos tremiam quando eu passava. Às vezes uma peça de roupa caía atrás de mim, mesmo empilhada no alto da bancada. Quando eu juntava, encontrava fios longos grudados no tecido. Não eram meus. Uma madrugada, a luz da lavanderia apagou e só ficou acesa a lâmpada fraca perto da porta de ferro. A corrente balançava sozinha. Do outro lado, alguém chorava. Eu deveria ter chamado ajuda e saído. Em vez disso, cheguei perto. A voz dizia, abre só um pouco, eu preciso lavar. A frase era tão comum, tão fora de lugar, que minha cabeça tentou transformar aquilo numa pessoa. Uma paciente trancada, uma funcionária brincando, qualquer coisa que coubesse no mundo. Segurei o cadeado com a mão tremendo. Foi quando senti dedos no meu cabelo outra vez. Dessa vez não puxaram para trás. Empurraram minha cabeça para frente, devagar, fazendo meu rosto chegar perto da fresta embaixo da porta. Do outro lado, uma mulher estava deitada no chão, com um olho encostado na abertura. Eu vi o olho piscar. Caí para trás e saí correndo. Não bati ponto, não peguei bolsa, não falei com ninguém. Fui para a casa da minha mãe com a roupa cheirando a produto de limpeza e medo. Minha filha acordou quando entrei. Sentou no sofá da sala, esfregando os olhos, e perguntou, mãe, quem é a mulher que veio com você?
Eu olhei para trás. Não tinha ninguém na porta. Tentei rir, mas minha boca não obedeceu. Perguntei que mulher. Minha filha apontou para o corredor da casa da minha mãe e disse que era uma mulher com vestido claro, cabelo molhado colado no rosto e uma mancha escura perto do pescoço. Disse também que ela estava com uma trouxa de lençol nos braços. Minha mãe acendeu todas as luzes da casa. Eu abracei minha filha e passamos a noite em claro. Minha filha disse que viu ela entrando comigo e depois desapareceu. No dia seguinte, fui ao hospital só para pedir demissão. Não entrei pela lavanderia. Esperei na recepção e pedi meus documentos. A funcionária antiga que tinha me treinado apareceu no corredor. Quando me viu, não perguntou por quê. Ela só disse, ela foi atrás, não foi? Eu comecei a chorar ali mesmo. A mulher da limpeza me mostrou no celular dela uma foto antiga de um mural guardado na administração. Era uma imagem ruim, meio torta, de várias pacientes sentadas no pátio. No canto havia uma mulher de vestido claro, com cabelo escuro cortado na altura do queixo. Minha filha tinha descrito aquela mulher sem nunca ter pisado naquele hospital. Fomos para a casa da minha mãe de novo e ficamos lá alguns dias. Ela chamou um padre conhecido da família, ele benzeu a casa sem fazer espetáculo. Rezou baixo, passou pelos quartos, colocou a mão na cabeça da minha filha e pediu que a gente não levasse para dentro de casa nada que viesse daquele lugar. Joguei fora meu uniforme, meu sapato e até a bolsa que ficou na lavanderia e depois me devolveram. Depois disso as coisas pararam. Minha filha voltou a dormir normal. Eu arrumei trabalho em outro lugar durante o dia ganhando menos, mas sem precisar voltar para aquele prédio novamente. Caro ouvinte, bem-vindo ao Rádio Noturno. Você já passou por algo assustador? Se quiser ver sua história narrada aqui, nosso e-mail está na descrição. Quem sabe o próximo relato seja o seu. Segundo relato. A primeira bandeja voltou vazia sem que a porta tivesse aberto. Não foi metade da comida, nem coisa de rato. O prato estava limpo, a xícara sem uma gota de chá e o guardanapo dobrado de outro jeito. Eu sei porque fui eu que coloquei tudo ali. Na época eu trabalhava cuidando de idosos em casa. Já tinha cuidado de gente acamada e de gente esquecida pela família. Quando uma senhora reclusa me ofereceu um salário melhor para morar com ela, aceitei. A casa ficava numa rua quieta, dessas que parecem dormir cedo. Por fora era bonita, com muro alto e janelas fechadas. Por dentro tinha cheiro de talco, remédio e madeira úmida. A senhora andava devagar, mas era lúcida. A única regra estranha veio no primeiro jantar. Ela apontou para o corredor dos fundos e disse: todo dia antes de dormir, você deixa uma bandeja ali na porta do quarto. Meu marido descansa lá, ele não gosta de visita. Perguntei se ele precisava de cuidado também. Ela apertou a xícara e respondeu: não entra, não chama e não abre. Só deixa a comida. Quem cuida dele sou eu. Pensei em desistir, mas ela explicou que ele tinha uma doença ruim, dessas que deixavam a pessoa agressiva e envergonhada. Disse que um enfermeiro ia lá durante o dia. Era estranho, mas não impossível. Na primeira noite fiz o prato como ela mandou. Arroz, carne desfiada e chá morno. O corredor dos fundos era mais frio. A porta ficava no fim, com uma chave grande pelo lado de fora. Deixei a bandeja no chão e voltei sem olhar muito. Pouco depois, enquanto eu lavava a louça, ouvi talher tocando em prato. Um barulho pequeno, seco. Parei com a mão dentro da pia. A senhora estava na sala, vendo televisão baixa. Quando olhei, ela só mexeu a cabeça, como quem manda continuar. Na manhã seguinte, a bandeja estava vazia. Tentei abrir a porta só um palmo, mais por preocupação do que por coragem. A chave nem virou. Parecia presa por dentro, embora estivesse do lado de fora. Quando forcei de leve, alguma coisa bateu uma vez do outro lado. Não parecia mão fraca de doente. Parecia punho pesado em madeira.
Nos dias seguintes, a casa começou a me ensinar medo por rotina. Eu acordava, dava remédio, fazia café, varria a sala, tudo normal. Mas quando o sol baixava, ela ficava diferente. Tomava banho cedo, passava perfume e me vigiava montar a bandeja. Se eu colocava pouco sal, ela mandava corrigir. Se eu esquecia guardanapo, ela tremia. Se a xícara ia muito cheia, dizia, ele derruba quando fica nervoso. Na quinta noite, a voz veio. Eu passava pano perto da cozinha quando ouvi um homem chamando o nome dela. Não foi grito, foi uma voz rouca, funda, saindo do corredor. A senhora fechou os olhos. Ele chamou de novo. Dessa vez mais perto. Eu disse, senhora, seu marido está chamando. Ela segurou meu braço com força demais para alguém daquela idade e falou, você não ouviu nada. Depois disso, parei de dormir direito. Meu quarto ficava perto da sala, longe do corredor, mas de madrugada eu ouvia passos. Passos lentos, arrastados, que vinham até a metade da casa e voltavam. Uma noite encontrei marcas de barro seco no piso, como de sapato masculino, mas a porta do fundo estava trancada e não tinha chovido. Tentei falar com a filha dela, porque achei um número preso na geladeira. Na terceira tentativa, uma mulher desligou quando eu disse o endereço. No outro dia, fui olhar a janela do quarto do fundo pelo quintal. Ela era alta e tinha grade. Por dentro, o vidro estava coberto com jornal velho. Na beirada havia riscos escuros, como marcas de carvão ou vela queimada. Reconheci uma cruz desenhada de cabeça para baixo e linhas em volta do batente. Quando voltei para dentro, a senhora estava no corredor, parada, sem o andador. Ela disse, você foi mexer onde não devia. Não parecia brava, parecia apavorada. Naquela noite, ela passou mal antes do jantar. Ficou pálida, suando frio, e pediu para eu não chamar socorro. Chamei mesmo assim. O pessoal da ambulância chegou rápido e colocou ela na maca. A senhora agarrou minha mão e sussurrou, a bandeja, não esquece dele. Eu não devia ter obedecido, mas obedeci. Preparei comida com a mão tremendo. Não era pena, era medo de imaginar o que aconteceria se eu não deixasse nada. Levei a bandeja até o corredor e quando me abaixei, ouvi respiração do outro lado. Respirava alto pela boca, como alguém grande tentando ficar quieto. A chave virou sozinha. Virou só um pouco, o suficiente para fazer o metal estalar. Larguei a bandeja e corri para a sala. Peguei meu celular, tranquei a porta do meu quarto e liguei para a polícia. Falei que tinha uma pessoa presa dentro de um quarto, talvez um idoso abandonado. Enquanto eu esperava, a casa começou a bater por dentro. Não era uma porta, eram as paredes. Primeiro no corredor, depois na cozinha, depois no teto do meu quarto. A luz apagou e acendeu. Quando acendeu de novo, a bandeja estava no chão do lado de dentro do meu quarto. Eu quase abri a porta para correr para fora. Mas ouvi aquela voz masculina do outro lado, bem baixa, perto da madeira. Ela disse meu nome, mesmo eu nunca tendo falado, perto daquele quarto. A polícia chegou com a ambulância ainda na rua. Um homem me tirou da casa, outro foi até o corredor. A porta do quarto do fundo não queria abrir. Eles arrombaram. Eu fiquei na varanda, mas ouvi quando um deles mandou todo mundo afastar. O marido da senhora estava lá dentro. Depois me contaram só o necessário. Ele tinha morrido havia muito tempo. Não dias, não semanas, muito tempo. O quarto tinha sinais nas paredes, no chão e na parte de dentro da porta. Tinha sal endurecido nos cantos, pedaços de vela grudados no piso, fotos viradas para a parede e riscos cercando a cama. A parte que ninguém explicou foi a comida. Também não explicaram os pratos limpos nem as marcas recentes no lado de dentro da porta. A senhora foi levada para um hospital e depois disseram que ela foi internada em outro lugar. Alegou insanidade. A família apareceu só para vender a casa e não responder pergunta. Quando passei lá meses depois, o portão estava fechado com corrente e a janela do quarto do fundo tinha sido tapada com madeira. Depois disso, nunca mais trabalhei como cuidadora,
muito menos morando na casa da pessoa. Fiquei traumatizada com o ocorrido. Até hoje tenho várias perguntas sem resposta. Quem poderia esclarecer tudo era a senhora, mas nunca mais soube dela. Imagino que até hoje esteja internada. Se você curte esse tipo de relato, segue o canal e deixe o seu like. Depois me conta nos comentários de onde você é e que horas está ouvindo isso. Agora respira fundo, porque o próximo relato é ainda pior. Terceiro relato. A primeira carta apareceu embaixo do travesseiro de um paciente que não podia receber visita. O quarto era isolado. A porta ficava sempre à vista da equipe e tudo que entrava ali era conferido antes. Mesmo assim, o papel estava lá, dobrado em 4 partes. Eu trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital particular. Não era desses hospitais enormes, mas tinha uma ala reservada para pacientes que precisavam de observação constante. Alguns ficavam ali depois de cirurgias delicadas. Outros, quando passavam por crises fortes e podiam machucar a si mesmos ou alguém da equipe. O paciente desse caso era um homem quieto na maior parte do tempo. Quando entrava em crise, precisava ser contido por segurança. Depois chorava como criança e pedia desculpa. Aquilo deixava todo mundo meio abalado, porque não parecia maldade, parecia medo. O quarto dele era simples. Cama, armário pequeno, banheiro, uma janela alta que não abria e uma câmera no canto do teto, virada para a porta e para a parte da cama. Não havia papel, lápis, caneta, revista, nada que pudesse virar bilhete. Era a regra do setor. Naquela noite, depois de uma contenção difícil, fui trocar o lençol. Ele estava pálido, com os olhos fundos, mas consciente. Quando levantei o travesseiro, vi o papel. Era uma folha amarelada, pequena como pedaço arrancado de caderno antigo. A letra parecia de criança, torta, apertada. Estava escrito: "Não deixa ele sair". Mostrei para a enfermeira responsável. Ela franziu a testa e perguntou se alguém da família tinha entrado. Não tinha. Conferimos o registro, chamamos a segurança, olhamos a câmera. Ninguém entrou. O paciente viu a carta na minha mão e começou a tremer. Disse: "Foi ela". Perguntei quem. Ele olhou para a parede ao lado da cama, a parede lisa, pintada de bege, e respondeu: "A menina que sai dali". Na hora, ninguém levou totalmente a sério. Em hospital, a gente escuta muita coisa dita entre remédio, febre, dor e medo. A enfermeira guardou o papel em um saco plástico e pediu para a limpeza revisar o quarto. Nada foi encontrado. Na noite seguinte, outra carta apareceu. Dessa vez eu estava no posto quando o paciente começou a gritar. Não era grito de raiva, era pânico puro. Corremos para o quarto e ele estava sentado na cama, apontando para o travesseiro como se ali tivesse um bicho. Levantei devagar. O papel estava embaixo. A frase dizia: "Ele prometeu brincar comigo". A letra era a mesma. O paciente repetia que uma criança tinha saído da parede, não atravessado a porta. Saído da parede. Ele dizia que ela vinha agachada, com os braços muito finos e o rosto meio escondido pelo cabelo. Não descrevia muito porque sempre parava de falar e começava a chorar. Só dizia que o riso dela parecia vir de dentro do travesseiro. Aquilo começou a mexer com a equipe. Uma colega minha, que era a mais cética de todas, decidiu ficar olhando pela câmera enquanto eu fazia a ronda. O quarto ficou quieto por quase 1 hora. O paciente parecia dormir. A imagem não mostrou ninguém entrando, ninguém chegando perto da cama, nada caindo do teto. Mas quando fui verificar, havia outro papel. Dessa vez, dobrado em cima do peito dele. A câmera mostrava o paciente imóvel. Ele acordou quando toquei no papel e segurou meu pulso com força. Falou: "Não lê alto, ela gosta quando lê alto". Eu li mesmo assim, mas só com os olhos. Se ele for embora, eu vou junto. Foi a primeira vez que senti medo de verdade naquele quarto. Porque até então as cartas pareciam aviso, aquela parecia ameaça. O médico pediu avaliação da manutenção.
Achava que algum funcionário estava fazendo brincadeira ou que existia alguma fresta, algum duto, qualquer coisa. Bateram nas paredes, olharam tomada, rodapé, teto, banheiro, nada. A única parede que soava diferente era a do lado da cama. Um som mais oco. O hospital era antigo, tinha passado por reformas. Parte da ala já tinha sido casa de repouso, depois clínica pequena, depois hospital. As plantas antigas não batiam com tudo que existia ali. Isso era comum, diziam. Chegando ao fim do plantão, o paciente tinha tido outra crise e foi contido de novo. Eu estava ao lado da cama. A enfermeira segurava a medicação. O médico falava com ele, tentando acalmar. O paciente parou de se debater de repente e olhou para a parede. Nós também olhamos. Não vimos nada, mas todos sentimos um frio e uma angústia, e ele gritava que ela estava ali. Ninguém se mexeu por alguns segundos. O médico, que era um homem sério, ficou branco. A enfermeira fez o sinal da cruz sem perceber. Ele dizia que ela gritava, ele fica. O paciente começou a pedir para sair dali, não para ir embora do hospital, só para sair daquele quarto. Repetia que ela ficava esperando ele fechar os olhos, que sentava perto da cama e ria baixinho quando ele chamava ajuda. Disse que, se alguém encostasse o ouvido na parede, dava para ouvir brinquedo sendo arrastado. Eu encostei e ouvi uma bolinha quicando. Depois uma risada curta, abafada, do outro lado. A direção mandou trocar o paciente de quarto naquela mesma madrugada. Foi uma confusão, porque ninguém queria assumir no relatório o motivo real. Escreveram falha estrutural, infiltração, risco na parede, qualquer palavra que parecesse normal. Quando empurramos a cama pelo corredor, o paciente olhou para trás e começou a chorar em silêncio. As cartas pararam depois da mudança, e o paciente melhorou. Não de um dia para o outro, mas melhorou. As crises ficaram mais fracas. Ele passou a dormir, começou a conversar com a psicóloga, a comer melhor, a pedir desculpa menos. Era como se parte do medo tivesse ficado naquele quarto. A reforma veio algumas semanas depois. Disseram que iam quebrar a parede para resolver o som oco. Eu não estava no plantão, mas uma colega me ligou tremendo. Atrás da parede havia um espaço estreito, selado fazia décadas. Dentro encontraram brinquedos velhos, pedaços de tecido, desenhos presos com fita ressecada e uma caixa pequena com nomes riscados por cima. A maioria era nome de adulto. Alguns tinham sido escritos muitas vezes até rasgar o papel. No fundo da caixa havia vários bilhetes, todos com a mesma letra torta. A assinatura era sempre a mesma, Lia. Uma funcionária mais antiga lembrou que, muitos anos antes, quando aquilo ainda era outra clínica, uma criança chamada Lia tinha ficado internada ali. Ninguém sabia direito a história. Quando perguntavam, os antigos mudavam de assunto ou diziam que era coisa de arquivo perdido. O quarto foi fechado depois da reforma. Não virou depósito, não virou quarto de novo. Ficou trancado com uma cama desmontada encostada na porta e uma placa dizendo manutenção, mesmo quando não havia mais nada para consertar. Eu pedi transferência de setor pouco tempo depois, não por causa de correria ou paciente difícil. Disso a gente aprende a cuidar. Também estamos acostumados com pacientes que dizem ver e conversar com pessoas que não existem, mas aquele caso mexeu com todos nós. Sentíamos que o que ele falava era verdade, sem contar que as cartas não tinham explicação. Quarto relato. A freira saiu para a mata sem lanterna. Levava só um terço enrolado na mão e um sino pequeno desses antigos que cabem dentro da palma. O pior é que ela não parecia perdida. Ela era cega. Mesmo assim, atravessou o pátio escuro como se enxergasse cada pedra do caminho. Ninguém teve coragem de chamar por ela, nem eu. Aquilo aconteceu num retiro religioso em uma casa afastada, cercada por mata fechada. Eu tinha ido para ajudar na organização. Não era freira nem nada assim,
Só participava da comunidade e aceitei passar o fim de semana ajudando com comida, lista de quartos e essas coisas simples que sempre sobram para alguém. A casa era grande, antiga, com uma capela pequena ao lado e dormitórios compridos no fundo. De dia o lugar parecia bonito. Tinha passarinho, cheiro de terra, mesa comprida no refeitório e gente falando baixo. Mas quando o sol descia atrás das árvores, a mata ficava perto demais. A irmã que comandava o retiro pediu para ninguém sair depois da oração da noite. Disse que era por causa de bicho, buraco no terreno e cobra. Todo mundo aceitou porque fazia sentido. Só que na primeira noite, as luzes apareceram entre as árvores. Não eram lanternas brancas. Eram vermelhas, fracas, meio baixas, como se alguém carregasse brasas acesas no meio da mata. Elas surgiam e apagavam em lugares diferentes, uma perto da trilha, outra atrás da capela, outra mais ao fundo, onde não havia caminho. Uma das meninas achou que fossem pessoas da região. A irmã respondeu rápido demais: "Não olhem muito." Aquilo já bastou para calar a sala. Mais tarde, quando estávamos nos preparando para dormir, veio o barulho pesado. Parecia alguma coisa grande pisando em folhas secas perto dos dormitórios. Não era passo de gente, era lento, arrastado, como se o peso afundasse no chão antes de levantar de novo. Eu estava no quarto com mais 5 mulheres. A janela dava para a mata, mas estava fechada. A cortina tremia de leve, mesmo sem vento. Uma moça chamada Lúcia foi até perto do vidro e disse que tinha visto luz vermelha passando atrás das árvores. Antes que ela abrisse a cortina, uma freira mais nova segurou o braço dela e falou: "Não chega perto." Foi nessa hora que ouvi o sino pela primeira vez. Um som pequeno, seco, vindo do corredor. Não era toque de missa, nem chamado para oração. Era um aviso. A freira cega estava parada na porta do dormitório. Ela se chamava Irmã Cecília. Era magra, baixinha, com um rosto muito calmo. Não usava bengala. A cabeça dela estava virada para a janela, como se escutasse alguma coisa do lado de fora. Ela disse: "Hoje ninguém responde voz nenhuma." A frase me gelou. Ninguém tinha falado em voz. Dormir virou fingimento. As meninas deitaram, mas todo mundo ficava mexendo no lençol, olhando para a porta, para a janela, para o teto. A casa rangia de vez em quando. O barulho pesado circulava do lado de fora e parava sempre perto das paredes. Em algum momento, ouvi minha mãe me chamando. Mas minha mãe estava em outra cidade. A voz veio da janela, baixa igualzinha a ela quando queria me acordar sem assustar. Disse meu nome e completou: "Vem aqui um minutinho." Meu corpo sentou antes da minha cabeça pensar. Eu já estava com os pés no chão quando a moça da cama ao lado apertou meu pulso. Ela não disse nada, só apontou para a janela. Do lado de fora, atrás da cortina, havia uma luz vermelha parada na altura do vidro. A voz chamou de novo. Dessa vez não era mais minha mãe. Era a voz da irmã que comandava o retiro. Depois virou voz de criança, depois virou um homem tossindo, como se a coisa procurasse uma forma que servisse. Eu quase abri a janela. Não por coragem, por confusão. A cabeça fica fraca quando escuta uma voz conhecida no escuro. O sino tocou no corredor outra vez. A luz vermelha se apagou. Pouco depois ouvimos a porta principal da casa abrir. Uma das organizadoras quis sair para ver, mas a irmã mais velha segurou ela pelo ombro. A porta tinha sido trancada por dentro, eu mesma tinha conferido. Do corredor, dava para escutar a irmã Cecília falando baixo, sozinha. Não eram palavras bonitas de filme, era reza simples, repetida com falhas, como quem está cansada. Depois veio o som do terço batendo na madeira da porta. O barulho pesado rodeou a casa inteira. A mata respondeu com um silêncio absurdo. Nem grilo, nem sapo, nada. De manhã ninguém comentou no café. As pessoas estavam com olheiras e fingiam normalidade, mexendo no pão, tomando café morno.
A irmã que comandava o retiro tentava manter a programação, mas as mãos dela tremiam quando segurava a jarra. Foi só depois do almoço que uma das freiras contou para mim, porque me encontrou chorando atrás da cozinha. Ela disse que aquela casa já tinha recebido retiros muitos anos antes. Em uma dessas vezes, algumas pessoas ouviram vozes chamando pela mata. Uma delas saiu de madrugada, achando que uma amiga precisava de ajuda. Encontraram a mulher perto da trilha ao amanhecer, viva, mas muda de medo. Ela só apontava para a capela e fazia sinal de que alguma coisa tinha tentado entrar. Depois disso, a casa ficou fechada por muito tempo. Só voltaram a usar porque a diocese precisava de lugar barato e porque a irmã Cecília tinha pedido para ir junto. Ela conhece esse mal, a freira disse. Não pergunta como, mas ela conhece. Na segunda noite, ninguém queria dormir. Ficamos todas no salão, perto da capela, rezando baixo. A irmã Cecília sentou perto da porta, com o sino no colo. O terço estava enrolado nos dedos dela com tanta força que as contas marcavam a pele. As luzes vermelhas voltaram mais cedo. Dessa vez não ficaram só na mata. Apareceram no limite do pátio, uma de cada lado da capela. O barulho pesado veio logo depois. Algo passou arrastando a parede externa, fazendo um som de unha em reboco. As lâmpadas piscaram. Uma menina começou a chorar e disse que o pai dela estava chamando no quintal. A irmã Cecília levantou. Ninguém ajudou. Acho que todo mundo teve vergonha disso depois, mas o medo segura a gente de um jeito feio. Ela foi até a porta, abriu só o bastante para sair e fechou atrás de si. O sino tocou lá fora. O barulho pesado parou. A luz vermelha mais próxima apagou. Então alguma coisa bateu na porta da capela por fora. Não foi uma batida de mão, foi impacto de corpo. A madeira tremeu e uma lasca caiu perto dos meus pés. A menina do meu lado começou a levantar, dizendo que precisava ajudar a irmã. Eu puxei ela pela blusa. No mesmo instante, a voz da irmã Cecília veio de fora, calma demais. Não abre. Só que a voz dela também veio de dentro da capela, perto do altar, sussurrando, abre. Todo mundo ficou imóvel. A freira mais velha correu até o altar e segurou a cruz de madeira com as duas mãos. Não fez discurso, só chorou rezando. Do lado de fora, o sino tocava cada vez mais longe, como se a irmã andasse em volta da capela. A coisa bateu mais uma vez. Depois, tudo parou. Quando o sol nasceu, a irmã Cecília estava sentada no degrau da capela. Tinha barro na barra da roupa e folhas presas no véu. O sino estava quebrado, com uma rachadura de lado a lado. Ela parecia exausta, mas viva. No chão ao redor da capela havia marcas fundas, circulando a construção inteira. Não eram pegadas comuns. Eram sulcos largos, como se algo pesado tivesse passado a noite rodeando, sempre perto, sempre tentando achar uma entrada. A porta da capela tinha 3 riscos compridos. Na manhã seguinte, a irmã Cecília disse apenas, ninguém deve permanecer aqui. Não levantou a voz, não explicou. A organização acabou o retiro ali mesmo. Arrumamos malas sem reclamar, sem tomar café direito e sem despedida bonita. Quando entramos na van, vi a irmã cega parada no pátio, de frente para a mata. Ela segurava o sino. Todos foram embora agradecendo a ela. A casa foi fechada depois daquele retiro. Pelo menos foi o que me disseram. Não sabemos o que havia naquela mata, mas era algo ruim, antigo, e todas voltamos em segurança, graças à irmã Cecília. Quinto relato. A primeira coisa que apodreceu foi uma cesta de frutas que eu tinha comprado no mesmo dia. Não estavam maduras demais. Não ficaram moles aos poucos. Simplesmente amanheceram pretas, abertas no meio, com um cheiro doce e podre que tomou a cozinha inteira. Naquela manhã, eu ainda achei que fosse azar. Hoje eu sei que era cobrança. Não gosto de falar do que fiz, porque parece pequeno quando começa. Uma inveja aqui, uma raiva ali,
uma comparação que a gente finge que não sente. Só que, dentro de mim, aquilo foi crescendo como coisa viva. A mulher trabalhava comigo. Não vou dizer o nome dela, não por cuidado com ela, mas por vergonha minha. Ela era dessas pessoas que chegam e todo mundo sorri. A moça da limpeza guardava bolo para ela. O chefe confiava nela. Até o homem de quem eu gostava parecia mais leve quando ela entrava na sala. Eu não odiava ela no começo. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. A vontade ruim veio devagar. Primeiro eu passei a reparar nas roupas dela. Depois na voz. Depois em como as pessoas repetiam as piadas que ela fazia. Teve um dia em que ele ofereceu carona para ela na minha frente com a maior naturalidade e alguma coisa em mim virou. Uma colega comentou sobre uma benzedeira que morava perto de uma rua sem saída, atrás de um terreno vazio. Disse que a mulher fazia reza para abrir caminho, separar casal, acalmar inimigo, essas coisas que ninguém admite procurar. Eu ri na hora. Disse que não acreditava. Mas anotei o endereço. A casa da benzedeira era baixa, com cortina grossa na porta e cheiro de erva queimada. Ela não perguntou muito, só me olhou como se já soubesse. Eu disse que queria afastar uma pessoa, fechar os caminhos dela, tirar aquela luz que parecia deixar todo mundo cego. Ela perguntou: "Você quer justiça ou quer tomar o lugar?" Eu deveria ter ido embora. Respondi que queria que ela perdesse o que estava tirando de mim. A benzedeira pegou um pedaço de pano branco, uma foto que eu tinha levado escondida e um papel com o nome dela escrito. Não fez nada bonito, nem demorado. Rezou baixo, amarrou o pano com linha preta e me mandou enterrar aquilo num vaso dentro da minha própria casa. Antes de eu sair, ela avisou: "Depois que chama, não tem volta." Fingi que não ouvi direito. Na semana seguinte, a mulher faltou ao trabalho. Disseram que tinha passado mal. Depois perdeu uma entrevista interna para um cargo melhor. Depois começou a chegar atrasada, com olheira mais quieta. As pessoas perguntavam se ela estava bem e ela sorria daquele jeito fraco, tentando não preocupar ninguém. Eu deveria ter sentido culpa. Mas o que eu senti foi alívio. O homem que eu gostava passou a almoçar mais perto de mim. Não aconteceu nada grande, mas para minha cabeça doente aquilo parecia vitória. Eu falava mais alto, me arrumava melhor, chegava cedo. Toda vez que ela tossia ou pedia para ir embora, eu pensava: agora você sabe. Foi aí que a casa começou a mudar. Primeiro foram as frutas. Depois o leite azedou fechado dentro da geladeira. Um vestido que eu adorava apareceu com manchas escuras no forro, como se tivesse sido guardado molhado por meses. O vaso onde eu tinha enterrado o pano passou a juntar mosca, mesmo sem planta morta, mesmo sem lixo por perto. Eu tirei o pano de lá, mas não devia ter mexido. A linha preta estava úmida. A foto dentro do nó não era mais dela. A tinta tinha borrado, e por um instante juro que vi meu próprio rosto no lugar. Rasguei tudo, joguei fora e passei água sanitária no vaso. Naquela noite, acordei com alguém falando na sala. A voz era baixa, quase colada no chão. Repetia a mesma frase sem pressa. A dívida foi cobrada da pessoa errada. Acendi a luz. Não tinha ninguém, mas a cadeira da mesa estava puxada, virada para o corredor, como se alguém tivesse sentado ali olhando para o meu quarto. Comecei a rezar do jeito que lembrava da infância. Peguei uma cruz pequena que minha mãe tinha me dado e deixei em cima da cabeceira. No dia seguinte, a cruz estava dentro do vaso vazio, coberta de terra úmida. A mulher do trabalho começou a melhorar. Não de uma vez, aos poucos. Voltou a comer, voltou a conversar, voltou a receber elogio. Um dia, ouvi duas pessoas falando que a avó dela tinha feito uma promessa antiga quando ela nasceu, uma promessa de proteção. Diziam que naquela família ninguém mexia com reza pesada, porque tudo voltava. Eu senti meu estômago afundar. Na mesma tarde, o homem de quem eu gostava me perguntou se eu estava bem. Não com carinho, com medo. Ele disse que eu cheirava coisa estragada, mesmo usando perfume.
Disse que minha mesa estava com formigas saindo da gaveta. Quando abri, encontrei o pano branco lá dentro, inteiro e amarrado com linha preta. Fui embora sem explicar. Peguei 2 ônibus e voltei à casa da benzedeira. A rua parecia mais comprida do que antes. O terreno vazio estava cheio de mato alto e a porta da casa dela já estava aberta, como se ela me esperasse. Joguei o pano na mesa e pedi para desfazer. Ela nem tocou. Só disse: "Eu avisei. Uma vez encomendado, não tem como mudar. Você mandou com vontade. Agora a vontade achou o caminho de volta." Eu chorei. Pedi ajuda. Disse que tinha sido fraqueza, que eu não queria aquilo de verdade. Ela olhou para o canto escuro da sala e respondeu mais baixo: "Querer, você queria, só não queria pagar." Quando saí dali, ouvi passos atrás de mim até o ponto de ônibus, não passos de pessoa. Era como pano arrastando no chão. Toda vez que eu virava, não via nada, mas as folhas do mato se mexiam no mesmo ritmo. Minha casa deixou de ser casa depois disso. A comida estragava antes de chegar ao prato. O espelho do banheiro amanhecia embaçado com palavras que eu não escrevia. De madrugada, uma sombra ficava no canto do quarto, dobrada para frente, como se estivesse procurando alguma coisa no chão. Ela nunca vinha rápido. Isso era pior. A presença esperava eu olhar. Depois repetia: "Pessoa errada." Na última noite antes de me levarem, minha mãe estava comigo. Ela tinha vindo porque eu já não conseguia dormir sozinha. Fiz café para nós duas e tentei fingir normalidade, mas a luz da cozinha começou a piscar. Minha mãe segurou minha mão e disse para eu não olhar para o corredor. Eu olhei. A mulher do trabalho estava lá, ou parecia estar. Tinha o rosto dela, o cabelo dela, a roupa simples que ela usava na empresa, mas o corpo estava errado, muito parado, muito escuro nas bordas. Ela levantou a mão e apontou para mim. Minha mãe quase se levantou para falar com ela. Eu puxei minha mãe com tanta força que nós duas caímos da cadeira. A coisa no corredor sorriu sem mexer direito a boca. Então a voz saiu de dentro da cozinha inteira. Ela não era sua. Depois disso, eu perdi partes da noite. Lembro de vizinhos na porta. Lembro da minha mãe chorando. Lembro de alguém dizendo que eu estava arranhando o chão da sala com as unhas, tentando desenterrar alguma coisa que não estava mais ali. Passei um tempo internada. O povo chamou de sanatório, porque povo gosta de nome antigo para aquilo que não entende. Os médicos disseram crise, culpa, nervoso. Minha mãe preferiu dizer que eu carreguei de volta o que mandei. A mulher que eu invejei se recuperou. Soube que saiu do emprego, casou depois, teve uma vida quieta. Nunca procurei por ela, nunca pedi perdão. Não sei se teria coragem. Quando voltei para casa, minha mãe já tinha jogado fora o vaso, as roupas manchadas e quase todos os móveis. Mesmo assim, na primeira noite, acordei com cheiro de fruta podre. Após isso, minha vida foi voltando ao normal. Acho que, de alguma forma, paguei pelo que causei àquela mulher. Entendo que minha conta foi paga, mas aprendi que não se mexe com o que não se conhece. Você ouviu o Rádio Noturno e eu agradeço por não ter me deixado sozinho nesta madrugada. Se esses relatos te prenderam até aqui, segue o canal, deixa o seu like e volta para mais histórias. Sempre há outra esperando por você.